Vamos à palavra do Senhor, 1 Pedro capítulo 5. Você jovem que brinquei hoje com o Alexandre pela manhã, o Alexandre do Anderson, eu vou brincar de novo. Você jovem que está aí do lado do seu papai, ajuda ele a achar aí 1 Pedro, às vezes ele tem dificuldade, né? Onde está isso? Então ajude aí, 1 Pedro capítulo 5, nós vamos ler do versículo 5 ao 11, amém? Diz assim a palavra de Deus: do mesmo modo, jovens, sede submissos aos mais velhos, e todos vós, igualmente, tratai com humildade uns aos outros, porquanto Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Sendo assim, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que Ele vos exalte no tempo certo, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sensatos ou sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso inimigo, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem devorar. Resisti-lhe, permanecendo firmes na fé, conscientes de que os irmãos que tendes em todo o mundo estão atravessando os mesmos sofrimentos. Ora, o Deus de toda graça, que vos convocou à sua eterna glória em Jesus Cristo, logo depois de terdes sofrido por um período curto de tempo, vos restaurará, confirmará, concederá forças e vos estabelecerá sobre firmes alicerces. A Ele, portanto, seja o pleno domínio para todos sempre. Amém. Amém. Obrigado, Senhor, por esta noite a igreja estar reunida neste lugar. Fala-nos aos nossos corações, através da Tua poderosa palavra, pela ação do Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém? Amém. Uma das coisas que a maturidade produz, ou deve produzir em nós, produzir na gente, é o reconhecimento de que todos nós temos alguns pontos cegos. Todos nós temos pontos cegos, não é verdade? Quem dirige, né? Quem é habilitado sabe muito bem disso. O ponto cego é uma área que nós não conseguimos enxergar. Precisamos estar bem atentos. Quando dirigimos, nós precisamos dar aquela segunda olhada pelo retrovisor, né, para depois trocar de faixa. Todos nós temos áreas onde nós precisamos ter mais cuidado, sermos mais vigilantes, atentos e também orientados. Precisamos ser orientados. E quando nós reconhecemos isso, isto é um sinal de maturidade espiritual. Quando nós reconhecemos que nós precisamos disso, é um sinal de maturidade espiritual. Isto é, quando estamos cientes das nossas fraquezas, cuidando com toda a aparência do mal. Nós cuidamos com a aparência do mal. Isso expressa a nossa humildade, a nossa dependência de Deus, o nosso reconhecimento de que nós somos pequenos e totalmente dependentes do Senhor. E que só podemos andar em santidade e piedade se Deus for gracioso conosco. Sinal de maturidade. Mas infelizmente isso não é tão fácil de percebermos. Não é tão fácil de nós detectarmos. Sabe por quê? Por causa de uma palavrinha. Uma palavrinha maldita chamada soberba, chamada orgulho. E a Bíblia fala do famoso texto de Provérbios,
que a soberba precede a ruína ou a queda. E se olharmos bem, nós veremos que soberba não é uma coisa tão incomum assim. Soberba foi um problema para Pedro também. A nossa história de pecados sempre é uma história de soberba, sempre é uma história de orgulho. Todas as vezes que nós nos desconectamos da nossa dependência de Deus, nós ficamos sujeitos à queda. Nós ficamos sujeitos à queda. E eventualmente caímos. Todas as vezes em que nós caímos, nós não o fazemos acidentalmente, amados. Nós não fazemos acidentalmente. Nós fazemos porque nós estamos desconectados do Senhor, separados do Senhor. Achamos que conseguimos viver na dependência de nós mesmos, sem o Senhor. Então, soberba não é apenas o pecado daqueles que têm dinheiro, aqueles que ostentam isso no seu coração, ou daqueles que são belos, aqueles que têm beleza e gostam de se admirar e idolatrar a sua beleza. Também não é apenas o pecado de quem gosta de exibir a sua inteligência e com isso humilhar aqueles que estão ao seu redor. Não, essas são as evidências mais óbvias, aquelas que todo mundo reconhece, fácil de reconhecer. Você vê alguém e diz assim: ele se acha, este se acha. Mas soberba e orgulho, amados, também atinge os tímidos. Também atinge os tímidos, aqueles que preferem não expor as suas fraquezas ao falar. Também é um problema dos calmos, que não se abalam com as coisas ao seu redor, porque na verdade eles não reagem com ira, com injustiça, não é verdade? Também é um problema daqueles que se sentem sempre compelidos a falar, e serem ouvidos, mas ouvir. Com isso eu quero dizer que soberba é um pecado mais comum do que só um tipo de gente, porque orgulho tem suas facetas, ele tem suas facetas. E nesta noite, pelo poder do Espírito Santo, nós vamos ver através da história de Pedro, a entender como tentação se aproveita de pessoas orgulhosas. Não vamos falar de orgulho primordialmente, mas vamos falar de tentação. Mas para que entendamos a força da tentação, precisamos entender a fragilidade do nosso orgulho. A fragilidade do nosso orgulho. E iremos olhar para a famosa história de Pedro, o nosso irmão Pedro, o apóstolo Pedro, em que ele acha que não negaria Jesus, mas depois nega. E depois de negar, ele vai ensinar nesta carta de 1 Pedro, capítulo 5, as mesmas coisas que ele tropeçou. Pedro é alguém que se mostra autoconfiante. Em várias vezes a gente vê isso na palavra de Deus. Pedro é alguém que fala mesmo. Sempre fala, alguém que fala rápido, alguém que fala logo, porque ele entende que ele está dominando toda a situação. Ele se mostrou autoconfiante quando ele se aventurou a andar sobre as águas, lembram? Ele não espera, ele afundou, não é? Ele afundou depois.
mas ele deu aquele pontapé inicial. Ele se mostrou autoconfiante quando ele falou na transfiguração, mesmo sem saber o que devia falar. Ele falou. Marcos, o Evangelho de Marcos deixa bem claro isso. Ele se mostrou autoconfiante também quando ele propôs para o próprio Cristo que abandonasse o caminho da cruz. Jesus, não faça isso. Em todas as vezes, Pedro está demonstrando uma autoconfiança pecaminosa, achando que sabe o que fazer. Então percebemos que ele sempre tropeça, porque tentação se aproveita do nosso orgulho. Tentação se aproveita do nosso orgulho. E não é que Pedro não tenha sido alertado. Pedro foi alertado. Jesus o alertou sobre este perigo de nos acharmos autoconfiantes e eventualmente cairmos. Quando Jesus fala que ele negaria 3 vezes, logo em seguida acontece a ida para o Getsêmani. E no Getsêmani Jesus fala: fiquem comigo, orem. E aí Jesus ele vai mais adiante para orar naquele momento. E Jesus ora, depois ele volta e ele encontra Pedro, Tiago e João dormindo. E lá no Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículo 37, fala que Jesus falou especificamente com Pedro nesta hora. Simão, tu dormes? Não pudeste vigiar nenhuma hora, nem por 1 hora. Vigiai e orai para não cairdes em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Veja que ele destaca Pedro. O texto diz que Jesus vai fazer isso depois mais 2 vezes. E curiosamente Jesus está fazendo 3 alertas a ele. Por que está dormindo? Acorda, vigie, ore. 3 vezes é para preparar para aquilo que vai acontecer mais adiante. Pedro negaria 3 vezes. Jesus anteviu, alertou por 3 vezes Pedro, e mesmo assim ele cai. O que faltou a Pedro foi crescer em graça, no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Faltou-lhe conhecimento espiritual. Ele precisava crescer, para não incorrer em tentação. Pedro não tinha conhecimento suficiente de si próprio. Esse é o pecado da soberba. Pedro se julgava tremendamente fiel a Deus. Pelo Senhor eu dou a minha própria vida. Pelo Senhor eu dou a minha própria vida. E quando Pedro diz isso, ele não percebe a sua fraqueza. Jesus o alertara: antes que o galo cante, você me negará. Você me negará, Pedro. O texto diz que Pedro insistia com veemência: ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum, Senhor, te negarei. De modo nenhum te negarei. Ele insiste, e Pedro não enxerga sua fraqueza. E estudando estes textos esta semana, eu aprendo algo, que essa insistência, essa linguagem veemente no compromisso com Deus,
às vezes nos parece sinal de devoção inabalável. Sabe quando alguém fala veementemente de Jesus? Sabe quando alguém canta veementemente a Jesus? Sabe quando alguém serve com veemência a Jesus? E você pensa, ó, que cara dedicado, crente, compromissado, olha lá. Mas alguns versos depois, Pedro vai negar com a mesma veemência. Com a mesma veemência: eu juro que eu não conheço esse homem. Eu juro que eu não conheço. Veemência não é sinal de devoção. Veemência pode ser uma maneira de nós escondermos o nosso orgulho. Nossa intensidade não é prova de devoção. Não é. Sabe, amados, falhar é uma realidade comum nas Escrituras. A gente sabe, todo grande homem de Deus na Bíblia é mostrado, exposto o pecado dele. Todos. Adão falhou no ambiente perfeito. Tudo perfeito. Noé se embebedou depois de Deus trazer grande livramento. Abraão mente sobre a esposa para salvar a própria pele. Moisés se irrita e não confia no Senhor. Sansão, Davi e tantos outros. Os apóstolos, todos correram naquele momento de cruz. Todos correram naquele momento. O que ficou, negou. Mas a questão não é errar, amados. Esta não é a questão. Todos nós falhamos. Todos nós falhamos. A questão é você ser alertado, como Pedro foi, ter a sua falha prevista e não se ver vulnerável. Esse é o problema. O orgulho, ele é assim. O orgulho faz isso. O orgulho é um dos pecados difíceis de nós admitirmos. Inclusive, a veemência com a qual louvamos ou servimos na igreja pode nos dar a impressão de que a nossa vida cristã está segura onde nós estamos. Outra área em que ele precisa crescer, Pedro, é no conhecimento do inimigo. Associado ao orgulho, Pedro tem um outro problema aqui. Um problema de ingenuidade, por assim dizer. Um problema de tolice. De tolice. Jesus falou assim: Satanás vos procurou para peneirar. Peneirar quer dizer, Satanás está atrás de você, Pedro, de você e dos outros discípulos. E isso deveria ter deixado Pedro vigilante. Embora Cristo tenha dado o alerta, Pedro pensou, ele não imaginava que Satanás usaria as criadas. As criadas. Ele não tentou, ele não foi tentado por tridente, por uma roupa vermelha, alguém com chifre. Não, nada disso. Foram as criadas que chegaram e disseram: você estava com Jesus, não estava? Satanás é assim, ele se veste de forma enganosa. E a nossa ingenuidade, a nossa tolice, ela precisa ser alvo deste alerta. Sempre alerta, nós precisamos acordar para isso.
acordar para isso, estar atentos. Nem todas as ações satânicas, elas vêm de uma forma escancaradamente demoníaca. Nem todas. Lemos a história do endemoniado de Gadareno, não é verdade? Está lá nos evangelhos. E a nossa ênfase a esta história é: nossa, o diabo faz este negócio poderoso com este homem, olha o que ele fez. Nós damos ênfase a isso. E nós não percebemos que as pessoas que expulsam Jesus, depois dele libertar aquele homem, também são conduzidas pelo diabo. Também estão sendo conduzidas pelo diabo. Porque a gente tende a enxergar só o que é escancaradamente demoníaco. Nós não estamos atentos às sutilezas dele. Tudo que é oferecido aos nossos olhos todos os dias, nas influências culturais que nós sofremos, nas influências das redes sociais, todos os dias os nossos olhos estão ali. Muitos gastam a maior parte do seu tempo naquilo ali. Satanás se transforma em anjo de luz. E o engano dele é porque ele é hábil. Ele é muito hábil em esconder os perigos, as consequências de certos caminhos que nós trilhamos, que nós escolhemos. E quando nós negligenciamos os seus intentos, nós caímos. Nós caímos. Quando não percebemos o tipo de ação satânica que está rodando o povo de Deus. Quando negligenciamos o perigo de certos relacionamentos, seja de lascívia, de imoralidade sexual ou de amargura no coração. Satanás sabe usar a amargura para promover divisões, para promover facções. Então, amados, não sejamos tolos ao pensar que não haja influência satânica em relacionamentos comuns, em atividades eclesiásticas ou em louvores equivocados. Outra área na qual Pedro também se mostra faltoso, ele não entendia bem a igreja. Lembram como ele fez quando Jesus disse: o pastor será ferido e as ovelhas serão dispersas. Está lá em Mateus 26, Marcos 14. E Pedro ele responde: os outros até pode ser, mas eu não. Eu não, Jesus. Ainda que todos se escandalizem, eu jamais te abandonarei. Eu jamais te deixarei. Percebe aqui, ele está assumindo uma atitude de superioridade. O pecado dele é de desigualdade, de não se enxergar igual aos seus irmãos. Sabe, amados, existem duas maneiras importantes de nos entendermos iguais. Uma é essa. Uma delas é através da comunhão dos santos. Da comunhão dos santos. E este é um aspecto positivo. Nós somos todos santos em Jesus Cristo. E tem uma outra forma necessária para nos igualarmos, que é reconhecer como os nossos pecados são bem parecidos, que temos fraquezas semelhantes. O outro ponto, Pedro precisava crescer no conhecimento do próprio Deus, porque todo o relato da tentação de Pedro o mostra amedrontado diante das palavras que o conectavam a Jesus.
Você estava com Jesus? A criada pergunta: não, não estava. Aí vem outra: você estava com Jesus? Não, não o conheço, nem conheço. E vem a terceira pergunta: você estava com Jesus? Pelo amor de Deus, eu não estava. Eu não estava. O medo dele dos homens está escancarado na passagem. E uma das coisas que precisamos aprender aqui e nas Escrituras é que o temor de homens tem como raiz a falta do temor do Senhor. Temor de homens tem como raiz a falta do temor do Senhor. Quando o nosso Deus é pequeno, as pessoas parecem grandes. Todas as vezes que eu e você somos tomados de medo em certa circunstância, é porque a nossa visão do nosso Deus ficou pequena. Pequena. Tantas coisas que Pedro ainda não entendeu direito até aqui. Ele não entende a si mesmo, ele não entende o inimigo, ele não entende a igreja, ele não entende o próprio Deus. Mas vejamos como a graça de Deus, ela é maravilhosa. Porque ele não só vai aprender sobre isso, mas ele vai também ensinar sobre isso. Pedro, que antes estava embriagado de sono e nada alerto, vai ensinar para a gente neste texto a sermos sóbrios e vigilantes, exatamente o que ele não tinha sido lá no jardim, a olharmos para as fragilidades e agarrarmos àquilo que precisamos nos apegar de verdade. Precisamos entender o contexto da vida dele, porque ele ensina como alguém que tropeçou, que sabe o que é tentação. E agora ele escreve para um povo que está passando por perseguição, um povo que está sendo perseguido, e perseguição pode ser ocasião de tentação. Então cuidado, querido, tempos difíceis podem ser ocasião de fraqueza da carne. Sem dúvida isso é inegável, mas cuidado, crente, precisamos ficar atentos para uma outra coisa também. Em tempos de bonança também são ocasiões para a tentação. É muito curioso como tentação não acontece somente num período. Somos tentados em tempos de aflição e também somos tentados em tempo de bonança. Assim como a parábola do semeador, lembram? Uma semente cai lá em solo rochoso, onde tinha pouca terra, não tinha raízes, o sol queimou e ela secou. Aí tem uma outra que cai em solo com espinhos, e aí a semente ela fica sufocada. E quando Jesus traz a interpretação disso, que uma é a tribulação e a outra é pelos encantos do mundo, quer dizer, uma é por coisa ruim e a outra é por coisa boa. Então tempos difíceis conduzem a gente a pedir gratificação. Nós somos assim. Tempos difíceis a gente quer depois trégua. Nós queremos gratificação. É igual quando nós estamos fazendo uma dieta. Quem gosta de fazer dieta sabe disso. Você passa aquela semana apertado naquela dieta, mas aí você quer gratificação. Você quer um chocolatinho, só um chocolatinho. Gratificação. Nossa mente pensa assim.
Quando você trabalha muito, né? Você chega no final do dia e você trabalhou muito naquele dia, e você chega em casa, tira o sapato ou tira a sandália. Agora eu vou descansar, eu sou merecedor desse descanso, eu vou fazer o que eu gosto de fazer. Nada. Nada. O nosso coração pede gratificação o tempo todo. O tempo todo, nós somos assim. E a tentação acontece quando a gente pede gratificação. O tempo também de bonança é quando nós desligamos o sistema de alarme. Nós desligamos, não aciona mais. Perigo, perigo, perigo. Porque vai tudo bem, graças a Deus, né, irmão? Está tudo bem, está tudo tranquilo em casa. Foi assim com o rei Davi, lembram? Tudo tranquilo no palácio. Estamos sempre sujeitos, amados, à tentação, seja em tempo ruim ou seja em tempo bom. Por isso nós precisamos aprender agora, junto com Pedro, como que a gente faz para não cair em tentação, para ouvir a voz do Salvador Jesus, quando Ele falou: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Então o nosso primeiro aprendizado é nos preparar com humildade. Humildade. Vamos ver de novo ali versículos 5 e 6. Do mesmo modo, jovens, sede submissos aos mais velhos, e todos vós igualmente tratai com humildade uns aos outros, porquanto Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Sendo assim, humilhai-vos sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele vos exalte no tempo certo. Este é um texto em que Pedro está conectando com as outras coisas que ele já falou na epístola aqui. Não é a primeira vez que ele fala sobre se submeter a outros, se considerar inferior a outros. Submissão, ela aparece nessa carta em vários versículos. Aqui ele começa falando aos mais jovens. Aprendam a serem submissos aos mais velhos. Aprendam isso. Os mais velhos aqui são os presbíteros, que está falando ali no começo do capítulo 5. Homens com autoridade. Aprendam a submeter-se à autoridade, jovens. Ele continua dizendo, né? Na verdade, todos vocês aprendam a se portar humildemente em relação um ao outro. E Pedro encoraja essa humildade mútua dentro da igreja, que ninguém se considere superior a outros. E nós precisamos entender este negócio aqui de humildade mútua, porque tem muita gente que está entendendo errado isso. Acha que humildade é sempre uma coisa de se baixar, de se colocar por baixo. Mas humildade sempre é um conceito relacional. É um conceito relacional. Tem a ver com a sua relação com Deus e com o outro, com o próximo. Se não tiver relação com Deus e com o próximo, não é humildade. Não é humildade. Tem gente que pensa: eu não sou nada. Eu não sou nada, não falo nada, nem sei falar. Quem sou eu? Eu sou tão pequeno. Isso é depreciar-se.
Depreciar-se não é humildade. Porque assim, desta forma, só mostra que o foco ainda está voltado para si. Eu ainda estou voltado para mim. Toda depreciação é sinônimo de soberba, de orgulho, porque humildade é sempre relacional, é sempre em relação a Deus e sempre em relação ao próximo. Não é sobre você. Quando eu considero os outros o foco, antes do que a mim. Isso é humildade. Quando a Bíblia fala, humilhai-vos perante Deus, e humildade no trato uns com os outros, a Bíblia está ensinando para a gente considerar o outro superior. O outro superior. Para não nos enganarmos com respeito ao nosso orgulho, um orgulho que veste uma máscara de humildade, quando na verdade o foco tem que ser entre você e as pessoas, tem que estar em pessoas. E Pedro tinha razão para ensinar isso, porque foi exatamente assim que Jesus ensinou para ele. No começo ele resistiu, lembra? Ele resistiu um pouco. Você se lembra de um homem no Evangelho que cingiu um pano, sentou e deu uma lição de humildade aos seus discípulos, lavando os pés deles. Pedro aprendeu com o próprio Jesus Cristo a importância de vestir-se com humildade. E o curioso é que essa história de humildade vem antes da história sobre a tentação. Você vai ser tentado e você vai me negar. Pedro, que pena que Pedro não ouviu. Mas aqui ele nos alerta: sejam humildes, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Aqui ele está fazendo uma citação de Provérbios 3:34. Com isso ele está preparando para aquilo que Deus faz conosco desde o início da vida cristã. Somos humildemente, constantemente quebrantados diante do Senhor. Conforme a parábola do publicano e do fariseu, aquele que se humilha será exaltado, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Deus sempre concede glória, Ele sempre concede glória àquele que antes se rendeu à glória dEle, à glória de Deus. Amados, quando estamos caminhando como cristãos e aparentemente indo bem, o sucesso pede recompensa. Cuidado. E a autocomiseração pede consolo. Quando você tem dó de você mesmo, você precisa de um tempo de consolo. E esse é terreno fértil para a tentação. E Satanás, ele é vivo. Ele sabe que você vai procurar alguma coisa. Ele sabe, ou para recompensar o seu sucesso, ou para consolar a sua tristeza. É assim que muitos caem em pecados. É assim que muitos acabam adentrando uma vida de serem engolidos pelo pecado. Você entende o porquê que em muitos momentos de crise levam muitos aos vícios? Não só para os vícios ingeridos, mas para tudo de mal que a gente faz. Vida miserável, você precisa de consolo. Vida miserável, a gente precisa de consolo.
Essa prática vem quando tudo vai muito bem e você quer recompensa, você quer gratificação, ou quando vai mal e você quer consolo. O versículo 7 fala outra coisa que surpreende, nessa primeira frase: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. É uma explicação do verso anterior, por isso que está no gerúndio aqui. É uma frase que está explicando a frase do verso 6. O verso 6 fala que nós precisamos nos humilhar diante do Senhor. E como é que a gente se humilha? Lançando sobre Ele as nossas ansiedades. Então, se uma forma de nos humilharmos é lançando sobre o Senhor a nossa ansiedade, logo, não lançarmos a nossa ansiedade sobre o Senhor é uma forma de orgulho. Orgulho. Já pensou que ser ansioso é ser orgulhoso? Nós não associamos essas coisas, mas ser ansioso é ser orgulhoso. Mas o texto está nos ensinando que uma forma de humilhar-se perante o Senhor é dizer: sim, Senhor, eu não tenho controle das coisas e não adianta eu querer ter, porque quando eu quero ter mais controle do que eu devo ter, eu sou orgulhoso, eu sou soberbo. Quando eu descanso menos em Deus do que deveria descansar, eu sou soberbo. Até nos momentos em que nós estamos ansiosos, a soberba abre portas para a tentação. E aqui vai uma aplicação. Alguns descrentes podem até falar assim: eu não tenho ansiedade, eu não tenho preocupações, eu joguei esse negócio de ansiedade fora, eu estou em paz. Querido, ele não consegue, ele só está enganando. Sabe por quê? Preocupações alguém tem que carregar para você, alguém tem que carregar para nós, e nós temos esse alguém que carrega por nós. Jesus nos deu esta promessa, Ele nos garante isso. Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 30, diz assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados de carregar os seus pesados cargos, e eu vos darei descanso. Tomai vosso lugar em minha canga e aprendei de mim, porque sou amável e humilde de coração, e assim achareis descanso para vossas almas, pois o meu jugo é bom e a minha carga é leve. Então lancemos sobre Ele as nossas ansiedades. Nós não nos livramos de cuidados, nós transferimos cuidados que ninguém pode assumir por nós, mas só Ele pode, só o nosso Deus, Ele pode. Outra lição que Pedro nos ensina neste texto é sobre o inimigo, versículos 8, vamos ler ali, versículo 8: sede sensatos, sóbrios e vigilantes, o diabo vosso inimigo anda ao redor como um leão, rugindo, procurando a quem devorar. E essa ideia do tentador como um leão é muito interessante, não é verdade? O texto fala que ele anda ao redor, ao nosso redor, a ideia de que ele analisa a presa. Quem que já assistiu aqueles documentários dos felinos caçando a sua presa? É um programa recorrente em casa. É uma das coisas que a gente vê e aprende, porque esses felinos, eles nunca vão atrás de presas fortes,
de presas rápidas. Nunca. Ele sempre procura o mais frágil, o machucado, aquele da autocomiseração, o coitadinho, ou aquele que está mais distante, sozinho, longe do rebanho. É aquele revestido de soberba, de orgulho. Então Satanás vai fazer o mesmo. Nunca esqueça disso, meu irmão. Nunca esqueça disso. Lembram a lógica de Satanás dizendo a Deus: Jó te segue porque ele tem tudo. Porque ele tem tudo, tira dele para ver. Tira dele. Ele raciocina assim: a partir do momento que não tiver nada, ele vai ficar fraco. Essa é a forma dele pensar. E aí eu vou rugir para assustar, para intimidar aqueles que eu quero devorar, como um leão que procura presa fácil, e aí eu vou engoli-lo. Esse é o pensamento dele. Amados, isso aqui era muito vívido. Isso daqui era muito vívido na mente de quem estava lendo esta carta. Porque eu e você, nós só vemos em filmes, ou em leituras que nós fazemos. Mas os que liam essas cartas eram jogados no Coliseu. Eram jogados no Coliseu. Então o leão que ruge é uma cena muito viva para eles. Muito chocante, muito assustadora. Mas Pedro não falou isso para que eles se sentissem impotentes, porque em seguida aqui ele diz: resisti-lhe, permanecendo firmes na fé. Firmes na fé. Isto é, você não evita Satanás, mas você resiste à sua tentação. Resiste. Às vezes a gente consegue desviar, sim, de tentações, porque isso é possível, mas a gente não consegue ficar imune a qualquer atuação do inimigo. Por isso que a Bíblia diz: resistir, resista. Por isso estarmos firmes na fé em Jesus Cristo. É só nele. Aqui é uma exortação à perseverança. É um encorajamento à resiliência. Pense num viciado em drogas que resiste a outra dose. Pense num viciado em sexo que resiste a outro filme pornográfico. Pense num marido que resiste ao impulso de agredir com palavras, ou até mesmo fisicamente, a sua esposa. Pense no empresário que resiste à tentação do suborno. Pense num monte de dinheiro oferecido a você, nessas e tantas outras circunstâncias. Resistir exige autocontrole e sofrimento, e é para tais aflições que nós fomos chamados. Nós fomos chamados para isso. Eu e você fomos chamados para resistir com perseverança às investidas do inimigo. Pequeno Cristo. Outra lição que aprendemos aqui é sobre a igreja. Final do verso 9. Consistentes, certos de que os irmãos que tendem em todo o mundo estão atravessando os mesmos sofrimentos. Perceba a lição que Pedro traz à igreja. Olha, Pedro, está difícil. Aqueles irmãos, está difícil, Pedro.
são 2 ou 3 irmãos por dia, em açoites, em prisões, morte. Está difícil, Pedro. E Pedro escreve: se vocês acham que estão sofrendo mais que os outros, não pense que são só vocês. Pedro os convoca a entender que sofrimento na vida cristã é comum, é padrão. Outros também sofrem. Pare de autocomiseração. Pare. Pedro está falando para entenderem como que a igreja está aqui nesta terra para gerar uma boa identificação. Boa identificação através da minha vida e da sua vida, e não uma ruim identificação. Deixa eu dar um exemplo. Uma mãe criando seu filho pequeno ainda, e ela está tendo aquela dificuldade que toda criança dá. Toda criança dá. A criança não para quieta, ela azucrina o tempo todo, em todo lugar. E ela pergunta para outra mãe que está na mesma situação: você já teve vontade de esmagar ele? Você já teve vontade de esmagar ele? E aquela outra mãe fala: já tive. E aí ela fala assim: ufa, ainda bem que não sou só eu. Péssima identificação. Péssima identificação. Porque você quer alívio, amado ou amada. Você quer alívio para os seus sentimentos maus. Quando a gente busca esse tipo de identificação, ele é má, ele é ruim. É você dizendo para si, para seu sentimento mal: ainda bem que eu não sou tão ruim assim. Outras pessoas também querem matar o filho. Péssima identificação. Péssima. Mas quando Pedro fala assim, outros têm sofrido também ao redor do mundo. É uma boa identificação, porque ele está querendo dizer: ore por eles, ore por eles, eles também têm orado por vocês. Lembre-se, outros têm vencido, e você pode vencer também, mamãe. Outros têm vencido e você pode vencer também. Uma identificação saudável, boa. E se nós somos iguais quanto ao sofrimento, a gente tem que estar ciente da nossa fragilidade, mas ao mesmo tempo cientes de que é possível vencer a tentação nele. Essa é a lição que Pedro aprendeu e que deveria ter ouvido Jesus antes. Aprender a se identificar com as fraquezas. Com as fraquezas. Amados, Deus vai colocar pessoas na sua vida que são fracas em áreas que você não é. E este é o momento da soberba, da sua soberba vir à tona. A tentação é a gente achar que nós somos os maduros, que nós somos o cara, que nós resolvemos. E Pedro está nos ensinando, porque aprendeu a termos uma boa identificação com os nossos irmãos, porque todos nós temos fraquezas, todos nós. Todos temos pontos cegos em alguma área. Guarde isso.
Todos nós temos pontos cegos em alguma área. E por último, Pedro nos ensina, nestes versos, tantas coisas aqui sobre Deus. Versículo 6, ele fala que Deus tem uma poderosa mão. No versículo 7, que Ele tem cuidado de nós. No versículo 10, Ele é chamado de Deus de toda a graça. Versículo 11, Ele tem pleno domínio para sempre. Para sempre. Um Deus em quem nós devemos confiar, em quem nós devemos descansar, e é por essa razão que nós resistimos. A tentação não é maior do que Ele, não é maior do que Ele é a nossa porção. Então tentação é possível de ser vencida, sim. É por isso que o apóstolo Paulo, ele falou, não sobreveio tentação maior que as vossas forças. Não está falando da sua força, Jones, não é a sua força. Ele está falando da força do Espírito Santo que habita em você, Jones, que habita em você. Então eu posso sempre dizer não, não. A minha vergonha é que mesmo podendo, eu digo sim para ela. Essa é a minha vergonha. Mas eu sempre posso dizer não, porque a tentação não é maior do que aquele que tem poderosa mão e que nos cuida sempre. E vejam aqui que precioso esse final. Aquele que é o Deus de toda graça, aquele que tem o domínio de tudo, Ele não se esquece da nossa perseverança, da nossa fidelidade, em meio a todo este sofrimento que nós caminhamos. Se você tem aguentado, perseverado firmemente, o texto fala que você será exaltado no tempo certo, que Ele vos restaurará, confirmará, concederá força e vos estabelecerá sobre firmes alicerces. É isso que essa graça maravilhosa faz. Entenda a beleza desse texto, desses verbos aqui. O que o Senhor fez na história de Pedro, uma renovação, uma restauração. Todos nós sabemos, todos nós lembramos, depois que Pedro negou a Jesus Cristo, os olhares se cruzam naquele pátio. E em meio a tanta dor, amor e arrependimento, e Pedro fica desorientado, e ele volta a pescar. Mas ao terceiro dia, Jesus ressuscita, e ele manda avisar Pedro. Avisa Pedro, fala para ele. E eles têm aquela conversa maravilhosa diante do mar da Galileia, e Jesus restaura o coração daquele homem, firma o seu ministério, o fundamenta. Ele agora está pronto para apacentar as ovelhas. Um Pedro diferente de um tempo atrás. Olha que a graça faz. O Evangelho de Lucas, no capítulo 22, versículos 31 e 34, algo que eu mencionei no começo. Simão, Simão, eis que Satanás já recebeu autorização
para vos peneirar como trigo. Eu, entretanto, roguei por ti, para que a tua fé não se esgote. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Mas Pedro replicou: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão quanto para a morte. Contudo, predisse-lhe Jesus: asseguro-te, Pedro, que antes que o galo cante hoje, 3 vezes me negarás. 3 vezes negarás que me conheces. Olha que Jesus diz aqui: quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Quando te converteres, olha que lindo, não é se te converteres, é quando. Vai acontecer, Pedro, vai acontecer. Você vai voltar para mim, você vai voltar para mim, eu vou firmar você comigo. Amado, um Salvador que não só prevê a minha queda, mas garante a minha vitória. Esse é Jesus, aquele que foi chamado de rocha. Na verdade, rocha é aquele a quem ele está fundamentado. Ele é a rocha. Ele é a rocha. Pedro mesmo diz: nós somos como pedras vivas. É assim que Pedro descreve o edifício, a igreja, no capítulo 2. Ele fala que nós somos pedras vivas e nós estamos sobre a pedra angular, que é Jesus Cristo. Essas são lições que Pedro aprendeu, e nós também podemos aprender nas lutas contra a tentação. E eu quero encerrar dizendo: você sabe a sua área de fraqueza, você sabe a sua área de fraqueza. Está na hora de pedir ao Senhor que mostre, que revele os seus pontos cegos. E uma das maneiras de descobrirmos os pontos cegos é com pessoas que convivem conosco e apontam isso para nós. Então tenha a humildade de reconhecê-los. Outra maneira é não deixar a progressão de intensidade à tentação crescer. Ceder à tentação uma vez, outra vez, e de novo, e quando você vê, você está longe, cheio de orgulho ou de autocomiseração. Abrir a porta para a tentação, amados, várias vezes, é abrir portas para a obsessão, é se tornar um obstinado. E isto é triste, porque é muito difícil vencer a obsessão. Se revista da fé em Cristo Jesus. Se revista e resista na primeira investida do pecado, da tentação. Isso é fundamental para a sua vitória. Lutero dizia assim: quando o tentador bater a porta do meu coração, eu não vou atender, eu vou pedir para Cristo atender. E Cristo vai dizer assim: Martinho Lutero já não vive mais aqui, quem vive sou eu, sou eu. Aleluia. Se coloquem em pé, vamos orar. Ministério de Música.
Peço ao Senhor que Ele seja a sua força,